Oi, pessoal. Meu nome é Esli Carvalho. Vou passar uns minutinhos aqui com vocês para a gente conversar junto sobre um tema que todo mundo está conversando, quem sabe assim, às vezes a gente acha até demais, né? Mas assim, é o que está acontecendo conosco, é o que a gente precisa falar, né? Eu sou psicóloga, tenho doutorado em psicologia, minha especialidade hoje em dia é terapia EMDR, que é uma terapia pelo movimento e o trabalho da Trauma Clinic aqui em Brasília, onde eu estou dia 16 de quarentena, né, que eu saí do hospital com meu esposo, que teve um problema de saúde, e como ele fez 77 anos sexta-feira, a gente não vai para lugar nenhum. Então eu estou vivendo muito bem já há mais de 2 semanas essa questão da quarentena, né, do que isso significa. Então eu pensei de compartilhar pensamento. Não vou dizer que assim, eu tenho uma aula para vocês, porque eu não tenho. Mas são coisas assim que eu pensei, né? De que forma que isso está impactando as nossas vidas. Então eu quero comentar algumas coisas assim em relação a outras coisas que já me aconteceram também e como isso impacta a nossa vida e que coisas que a gente pode fazer em relação a isso. Quando eu estava no terceiro ano primário, as minhas amigas foram numa parada assim de rua, nessas coisas assim, onde ia passar o presidente. Só que ninguém sabia que nessa parada, nesse desfile do presidente, ele ia ser assassinado, né? Eu morava em Dallas, isso foi em 1963, agora você sabe a minha idade, né? E foi um negócio assim chocante como a morte de um presidente impactou um país e às vezes de certa forma até impactou o mundo. Era um presidente muito querido em muitas partes do mundo, inclusive naquela época aqui no Brasil, né? E as minhas amigas foram, né? E algumas, inclusive, assistiram, né, essa situação, esse assassinato que teve um impacto assim global. Anos depois, quando eu voltei para o Brasil, com 15, 16 anos, eu me lembro que as pessoas me perguntavam onde é que eu morava nos Estados Unidos e eu dizia, eu morava em Dallas. Todo mundo me olhava assim como se eu tivesse assim alguma doença contagiosa, como que se eu fosse o assassino, né? E eu passei a dizer, não, agora eu falo assim que eu sou de Texas, para não ter essa reação. E isso foi uma coisa assim, todo mundo sabia onde é que eles estavam no dia do assassinato do Kennedy. Então foi uma coisa assim impactante realmente. A maioria de vocês, quem sabe, não lembra disso, mas quem tiver os cabelos brancos que nem eu, lembra bem. Também aconteceu uma coisa parecida com o 11 de setembro. Eu acho que se eu perguntar para a maioria de vocês onde é que vocês estavam, a maioria das pessoas conseguem dizer eu estava fazendo tal coisa quando aquilo aconteceu. Porque foi uma coisa assim também chocante como aquilo realmente revolucionou coisas, deu um medão, né? As pessoas achavam, pô, o mundo vai acabar, como é que isso daqui vai explodir? Eu morava no Equador nessa época, meu marido estava no Brasil a trabalho, trabalhava para uma organização nos Estados Unidos. Era um negócio assim realmente impressionante como aquilo mudou tantas coisas, mudou a nossa forma de viajar, mudou a forma em que nós podemos, né, viajar em termos de, né, realmente segurança, né, que a gente precisou mudar as nossas formas de viajar, como a gente se veste, o que, que a gente carrega, o que, que a gente carrega na mala. A gente saber que tem que ter mais tempo por causa da segurança, dos riscos, de não fazer piadinha com certas coisas também não, porque senão a gente vai preso. Então eu acho assim, coisas que foram mudando e a gente foi se acostumando com isso. Eu acho que às vezes tem certas mudanças que vão impactando a vida para sempre. Elas começam devagarinho, às vezes tem aquele choque, mas depois as coisas vão se desenrolando. E hoje, quando a gente olha para trás, é a coisa mais normal do mundo a gente chegar no aeroporto, puxar o computador e passar num raio-x, né? Coisa assim que para mim é uma coisa muito recente, né? Eu passei minha vida viajando desde os 2 anos de idade sem nunca ter feito isso. E eu acho que tem pessoas que a gente vai conhecendo que vão impactando a nossa vida que a gente também não se dá conta. Eu me lembro um encontro aqui em Brasília em 1987, né, que teve um encontro de logoterapia. E o nosso preletor principal foi justamente o Viktor Frankl, que fala muito sobre o sentido da vida, falava, né?
E como assim as coisas que ele falou, o impacto das palavras dele, ele contou uma história muito linda, né, sobre o amigo dele tinha um filho, né, metido nas drogas e realmente assim estava se perdendo. E ele insistia muito com o Dr. Frankl para atendê-lo. E ele não queria, porque é meu amigo, eu não quero não. E finalmente ele disse, então eu vou fazer uma sessão com ele. E eles fizeram. E no final da conversa entre eles dois, ele virou pro rapaz e disse assim, olha, daqui 10 anos, ou você vai estar morto, ou você vai estar na prisão, ou você vai ter limitações cognitivas tais que você não vai nem poder realmente funcionar uma vida normal como adulto. Ou então você vai estar bem casado, com a sua família, com filhos, trabalhando, sustentando, vivendo uma vida mais normal. E você vai decidir isso hoje. E eu acho que isso é uma coisa que sempre me fez passar para refletir. Conto essa história muitas vezes também para os meus pacientes, né? Como a gente decide o que vai acontecer daqui 10 anos, hoje. Então, nosso desafio de hoje é isso. Eu vou ficar em casa ou eu vou para a rua, né? As pessoas estão insistindo muito nessa coisa assim, fique em casa. E eu acho que tem uma boa razão para a gente ficar em casa. Eu estou em quarentena, né? Pela minha idade, pelo meu esposo. As coisas que a gente vai decidindo em relação a isso. Mas o impacto também, né? Da vida em termos de mundo. Eu acho que isso foi uma coisa que nos impactou em termos de susto. Como é que um bichinho lá na China, né, paralisou o mundo, né? Um vírus que surge, que faz adoecer e morrer, né, inicialmente num outro país, do outro lado do mundo para nós, hoje me faz ficar em casa há mais de 15 dias, paralisa esse país, paralisa outros países, impacta a morte, né, com a morte muitas das pessoas da minha idade. Né? A gente cancelou Olimpíadas, se cancelou jogos de esporte, jogos de futebol, futebol americano, basquete, até entretenimento, né? Os shows, a Broadway nos Estados Unidos, teatro, tudo isso, de repente, né, foi paralisado. Uma coisa assim que nós nunca vimos. Eu nunca vi nos meus anos de vida algo que tivesse esse nível de impacto de paralisação mundial. E eu acho que isso vai também criando assim certas apreensões, né? Porque é uma coisa muito nova, muito diferente. E tudo que é novo, desconhecido, pode nos dar apreensão, pode nos dar ansiedade, angústia, porque a gente não sabe realmente como é que é esse desconhecido. Quando a gente é criança, quem sabe o desconhecido resulta muito assim, em curiosidade. Eu quero ir lá ver como é que esse negócio funciona e a gente vai lá, arma, desarma os brinquedos para ver como é que é o novo. Mas à medida em que a gente vai vivendo e temos experiências mais difíceis, o novo também se torna não só uma questão de curiosidade, mas também uma questão de apreensão. E como a gente vê que isso tem riscos de vida, inclusive, a gente vai vendo como lidar com essas coisas, porque elas despertam algumas das emoções mais primais que a gente tem, o medão, a sobrevivência, às vezes até o pavor, o terror. Como é que a gente vai lidar com isso na vida, né? Como é que a gente vai lidar com este mundo? E eu acho que é um pouco que eu quero conversar com vocês um pouquinho, como a vida mudou para sempre, né? A minha vida mudou para sempre em algumas coisas quando eu estava no terceiro ano primário. Certamente mudou com o 11 de setembro. Eu tive que mudar de país por consequência disso. A situação financeira de muitos realmente ficou complicada. Tivemos que viver uma transferência. Fui morar nos Estados Unidos por causa disso. E outras coisas que foram mudando, né, em termos de limitação financeira em relação a isso. Então, há coisas que vão mudando a vida da gente para sempre. Essa quarentena é um negócio interessante, porque para algumas pessoas tem sido um momento assim de poder fazer tudo que nunca deu tempo de fazer. Bom, agora eu estou em casa, não tenho o que fazer, o meu emprego está garantido, eu vou receber meu salário, me mandaram para casa ficar em casa. Muitos estão fazendo home office, como eu também. Estamos trabalhando em casa.
Outros estão preocupados, como é que a gente vai pagar as contas no fim do mês, alguns estão com o trabalho limitado, outros foram mandados embora, né? Então, como é que a gente vai lidando com essa quarentena? Sem falar no tédio, né? Realmente, a gente ficar dentro de quatro paredes, dia após dia, o que que isso faz conosco? Eu acho que uma das coisas que acontece é que surge o que está dentro de nós. Quem sabe a gente trabalha nessa loucura toda e a gente fica ocupado, pilhado, né, ligado na tomada, fazendo mil coisas, leva o menino para cá, trabalha, faz tarefa, faz compras, resolve as coisas, apaga incêndio e nunca tem um tempo para parar e refletir. Para muitas pessoas agora tem tempo até demais. E eu acho que isso faz surgir as coisas que estão dentro de nós. Tem um ditado que diz assim: a boca fala do que está cheio o coração. E eu acho que é um momento da gente ver o que está dentro do nosso coração. O que existe dentro do nosso coração que vai começar a surgir. Porque esse barulho externo que abafava a nossa conversa interna, muitos diminuiu radicalmente. Algumas pessoas estão trabalhando mais do que nunca, estão aproveitando o momento, né, a oportunidade de poder adiantar certas coisas, porque a gente não sabe como é que vai ser o dia de amanhã, mas muitos também estão começando essa coisa do silêncio e de ver o que vai surgir. E eu acho que surgem muitas vezes os nossos medos, né, as coisas mal resolvidas dentro de nós, os nossos traumas, as nossas lembranças de antigamente. E eu acho que é importante a gente saber que isso acontece e que isso é normal, que isso é natural, para a gente não achar que a gente está ficando doida, né? Às vezes as pessoas, pô, eu fico quieta e eu fico angustiada, eu fico começando a pensar besteira, mas essas besteiras são muitas vezes essas coisas mal resolvidas dentro de nós que estão surgindo, quem sabe, até para a gente poder resolver essas coisas de uma forma melhor. Algumas pessoas, quem sabe, vão precisar procurar uma ajuda profissional. Hoje, os psicólogos todos no nosso país estão fazendo terapia online ou não estão fazendo, porque nós fomos proibidos praticamente de fazer em termos presenciais, por questões de saúde. Então, a gente está tendo que encontrar novas formas de atendimento. Eu, como psicóloga, estou fazendo isso, estou atendendo as pessoas hoje, né, pelo computador, online, aprendendo novas plataformas. Mas muitas pessoas estão tendo que aprender a fazer isso também para poderem ser atendidas. E eu acho isso importante, que se você precisa de ajuda, procura uma pessoa profissional, procura alguém que possa conversar com você, né, sobre o que está acontecendo. Às vezes até os amigos, né? Eu estava lendo aí uma amiga minha dizendo assim, não fique só no WhatsApp, no blá 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 de escrita, né? Faz uma chamada de voz. Pega o telefone. Eu acho que muitas vezes com o WhatsApp a gente esquece que a gente pode telefonar, que a gente pode ouvir a voz. Como a gente não quer atrapalhar as pessoas enquanto elas estão em reunião ou alguma coisa, a gente fica muitas vezes naquela coisa de texto. Mas quem sabe é um momento importante da gente abrir uma plataforma dessas que tem vídeo, né? Sexta-feira, por exemplo, foi aniversário do meu marido, nós comemoramos, né? Os meus familiares estão no canal de lá. E a gente pôde cantar parabéns a nível internacional, todo mundo junto. Então, de repente, estivemos todos juntos, mesmo que separados pela distância, mas interligados pela tecnologia. Então, vamos aproveitar a tecnologia a nosso favor e usá-la, mas vamos procurar as pessoas, inclusive, para falar, porque senão a gente fica muito angustiada, a gente fica sem conversar com as pessoas. E falar, ouvir, trocar é uma coisa muito importante. Especialmente se começam a disparar essas coisas que batem em temas antigos, batem em temas velhos. Outras vezes também batem em coisas boas. Quem sabe as nossas lembranças de quando a gente tinha uma vida um pouco mais leve, uma vida mais livre, mais solta, quando a gente era criança, adolescente, que a gente tinha férias, né, de verdade. Não sei se a gente pode chamar isso de férias, porque a gente não pode ir para lugar nenhum, né? Mas eu acho que a gente também pode procurar pensar em alguma das coisas boas que têm acontecido. Podemos também aproveitar essa quarentena para descansar, né? Algumas coisas assim vão nos levando, as pessoas não tiram férias direito. Se a gente puder colocar nossa ansiedade de lado, nossos medos de lado, tirar tempos assim para descansar, para dormir, né? Trabalhar as ansiedades, botar numa caixinha e ver se a gente pode aproveitar o tempo para fazer as coisas que nunca dão tempo.
fazer os estudos, preparar, quem sabe, um álbum de fotografias, coisas que a gente nunca faz. Nesse momento, eu acho que nós vivemos uma situação realmente de muita preocupação, né? Muitos falam que a gente tem essa crise de saúde, que vai resultar também numa crise financeira. E eu acho que isso é parte das coisas que nos vão impactar para sempre. A nossa vida vai mudar para sempre, né? Existem situações que acontecem conosco na vida pessoal que nos impactam para sempre. Eu acho que essa pandemia vai mudar a nossa vida para sempre. Em algumas situações de saúde, né, eu fico pensando assim, quando é que eles vão me liberar para sair de casa, né? Quando tiver vacina, daqui 6 meses, né? Quando é que vão me soltar, né? O que precisa acontecer, né, para eu ter segurança? E muito mais o meu marido, que tem 77 anos, fez sexta-feira, né? Quando é que eu vou poder ser solta, né, dessa situação para poder viver de uma forma segura? De repente, como é que vai acontecer para a gente poder viajar? A gente vai ter que ter vacina para ir para certos países, eles vão ter que exigir que nem a febre amarela. Antigamente era varíola, que a gente não podia entrar em outro país sem determinadas vacinas. Essa vai virar uma das vacinas obrigatórias para a gente poder viajar. Como é que vai ficar esse negócio de viajar de um lugar para outro? Como é que fica a situação financeira? Né? Então, tudo isso eu acho que são coisas que estão nos impactando, estão nos fazendo pensar, refletir e às vezes angustiar, e que nós precisamos também avaliar formas da gente lidar bem com isso. Por outro lado, eu acho que nós temos também algumas situações que são de vantagens, né? Realmente vantagens do que está acontecendo. Uma das coisas que eu acho muito interessantes é como as pessoas que nunca puseram a mão em coisas mais tecnológicas estão aprendendo plataformas de comunicação. Então, hoje, para conversar, para trabalhar, para ver os pacientes, para fazer festa de aniversário, né, para bater papo com as amigas, a gente tem que ter uma plataforma, né, para a gente poder fazer isso. E muitas pessoas que nunca quiseram botar a mão, né, a minha idade, a minha geração, muitas nossas pessoas, minhas colegas, minhas amigas, nunca quiseram botar a mão em computador. E alguns dos meus pacientes que nunca quiseram aprender, sempre tiveram essa resistência, hoje estão tendo que aprender. E estão aprendendo, estão descobrindo como é fácil certas coisas, porque hoje realmente ficou muito mais fácil da gente lidar com certas questões tecnológicas do que antigamente. Eu me lembro que quando eu estava na faculdade, eu aprendi ALGOL, que era uma linguagem de computador, de um computador que era do tamanho do meu quarto, né, dessa sala. E a gente tinha que programar o computador naqueles papelzinhos, aqueles papeizinhos assim, cartõezinhos. Nós é que tínhamos que ensinar o computador a pensar. Hoje não. Hoje a gente aperta uns botões e ele sai falando sozinho, fazendo as coisas sozinhos. Parte da transformação mundial desses 20, 30, 40 anos. Então hoje ficou muito mais fácil isso. Isso nos interligou. De uma semana para outra. De uma semana para outra, as pessoas estão acessando informações, fazendo coisas que na semana anterior elas eram incapazes de fazer. Eu mesma estou atendendo pacientes que eu achei que ia ser um negócio complicado, está muito mais fácil do que eu imaginava. Outras colegas estão apanhando, mas também estão aprendendo. Outras pessoas estão vendo que trabalhar em home office exige disciplina, mas que também dá para fazer isso, que a gente pode realmente ir trabalhando o nosso horário, criando uma nova rotina dentro de casa, porque a rotina é muito importante. Ela nos segura, ela nos dá previsibilidade nesse caos. Então não deixe de ter uma rotina, se programe para o dia seguinte, vai arrumando o dia de amanhã, o que você quer fazer, quais são as 3 coisas que você quer alcançar amanhã. Ou uma escrita, uma foto, um evento, uma atividade, coisas com o teu trabalho que você quer realmente alcançar. Tenha horários, um horário para levantar, um horário para dormir como você sempre teve. Coisas assim, se veste como se você estivesse indo para trabalhar, porque você está indo trabalhar. Mesmo que você não esteja trabalhando lá, se arruma para poder ir trabalhar. Cria essa rotina de forma que você possa ter essa previsibilidade do dia de amanhã. Não vai ficar de pijama o dia inteiro, porque não é por aí. A gente tem que ter essas coisas. A gente vê em
campos de refugiados, especialmente quando a gente trabalha com as pessoas que estão saindo de situações caóticas, a primeira coisa que se faz depois, né, de atender as questões de vida e morte é criar rotina. As crianças precisam da rotina e nós, como adultos, também precisamos desta rotina. Então, tem um horário para fazer a ginástica, mesmo que seja em frente do YouTube, né? Tem um horário para fazer as coisas com as crianças, né, para estudar. Da mesma forma em que você tinha um horário quando você saía, agora dentro de casa com a sua família, né? Com isso, da gente ter mais acesso à internet, mais uma geração de pessoas que estão acedendo, nós temos também mais acesso a cursos e informação. E estamos descobrindo que fazer curso online não é o fim do mundo, não é aquele horror. Muitas pessoas achavam, não, eu sou dinossauro, eu não consigo fazer essas coisas, é muito difícil. E a gente está vendo que é muito bom, que a gente tem essa conexão, inclusive pessoal, especialmente quando a gente faz o trabalho ao vivo, como a gente está fazendo aqui agora, que a gente pode se olhar, a gente pode se ver, a gente pode conversar nos recadinhos, nas notinhas e nas perguntas, e ver como é que são essas coisas de outra forma. Isso multiplica a nossa capacidade de ensinar, de informar pessoas. Então, hoje, eu posso fazer um curso que alcança o Brasil inteiro, ou às vezes até o mundo inteiro, se eu quiser, se for a mesma língua, né? Pelo menos brasileiros que estão em outros países podem assistir cursos que eu dou em português, que antes eu não podia, eu estava limitada a 12, 15, 30, 100 pessoas. Hoje o número é ilimitado, depende só de eu configurar a minha tecnologia o suficiente para poder ter esse nível de pessoas participando, esse número de pessoas participando com a gente. Então eu acho assim, tem umas coisas muito boas que vão sair disso e que não vai voltar atrás. Depois que a gente aprende uma coisa, a gente não desaprende, né? A gente não volta a não saber. A gente tem a experiência de aprender alguma coisa online, fazer um curso online, a gente vê como é que funciona, as vantagens e desvantagens, algumas coisas funcionam muito bem, outras nem tanto, mas agora a gente sabe como é que a coisa funciona. Então eu acho que vai ter uma mudança de paradigma em termos de expansão de conhecimento e de acesso de informação. Se a internet nos trouxe isso anteriormente, agora muito mais em termos de podemos arrecadar toda uma geração de pessoas, pessoas que não tinham o costume de tecnologia, poderem aceder a isso agora. Por outro lado, eu acho que tem algumas desvantagens. Uma das desvantagens, assim, que me preocupa é essa vigilância que se precisou fazer em termos de manter as pessoas dentro de casa, sabe? Então, por exemplo, como é que a gente faz? Tem pessoas em diferentes países em que a gente está vendo que estão sendo obrigadas a ficar em casa pela polícia. Alguns países, como na China, na Rússia, essa obrigatoriedade aconteceu inclusive por causa de câmeras, né, com reconhecimento facial. As pessoas agora sabem quem é você, porque você passou na rua e as câmeras estavam armadas e podem te ver. Eu acho que num primeiro momento a gente até entende isso para o nosso é para preservar a saúde da comunidade. Mas na medida em que isso vai aumentando, expandindo, não é que isso vai voltar atrás, não é que a pandemia vai terminar e as pessoas vão desmanchar essas câmaras. Elas vieram para ficar. E isso eu acho um pouco preocupante, porque de alguma forma isso também, se não estiver bem manejado, isso pode infringir e limitar as nossas liberdades pessoais. Realmente aquela coisa do Big Brother que a gente lia do 1984, hoje, 2020, as coisas começam a pensar, uau, hoje nós temos uma tecnologia que é capaz de implementar, é capaz mesmo, uma vigilância mundial. E o que isso significa para nós? Em termos da gente ser diferente, da gente poder ser diferente, da gente poder exercitar a nossa liberdade das formas que a gente quiser. Porque uma das coisas que a gente tem visto no mundo é uma divisão de ideias, né? Assim como as pessoas têm ficado assim muito em extremos, né? Ou você pensa como eu, ou você pensa como eu, e como as pessoas estão
combatendo. A gente vê isso em termos políticos, a gente vê isso um pouco também em questões religiosas, né, situações étnicas também. Se você não pensa, se você não é igual a mim, o que você é e o que você pensa não presta. Então, eu acho que juntar essas duas coisas pode ser uma coisa complicada, porque se eu tenho uma situação onde eu sou vigiada, né, inclusive, por exemplo, na China, se as pessoas, existe assim, como é que eles chamam? É um código social em termos de quantos pontinhos você tem, positivos ou negativos, em relação ao seu status social. Não em termos financeiros, mas do seu comportamento. Quanto que você agrega para a comunidade e quanto que você não agrega. Então, se você faz certas coisas, fica mais difícil comprar passagens de avião, fica mais difícil viajar. E eu fico pensando, se isso se expande para outros países, o que, que acontece com aquilo que é diferente, com aquele que é diferente, com as pessoas que pensam diferente, com as pessoas que creem de uma forma diferente. Então, eu acho que isso é um alerta para a gente pensar também, porque eu acho que isso está mudando e vai mudar a nossa vida para sempre. Mesmo que isso seja uma coisa boa, o enlace disso pode ser uma coisa complicada. Também vivemos uma situação financeira complicada. A gente não sabe o que vai acontecer em termos imediatos, em termos de meio prazo. Ah, Sempre que a gente tem situações assim, a gente sabe que pode entrar numa recessão financeira e até que a gente possa se aprumar outra vez, como comunidade, como país, como mundo, né? Leva um tempo. Eu espero que esse tempo seja bem curto e que a gente possa voltar, né, a uma regularização financeira, as coisas assim. Mas a gente nunca sabe realmente como é que as coisas vão ser. E essa incerteza também gera ansiedade, gera medo, né? Como é que eu vou poder prover pela minha família, como é que eu vou pagar minhas contas. E eu acho que assim, nessa hora, quem sabe é um pouco tarde, mas assim, a importância da gente poder separar para as emergências, né? Eu fiz uma fala um tempo atrás sobre a importância da gente ter certas atividades feitas antes de chegar, né, na crise. Como é que a gente pode se preparar? Eu sou profissional liberal a vida inteira. A gente sabia que ganhava, né, durante 7, 8, 9 meses por ano, porque depois, especialmente aqui em Brasília, tinha uma época assim, todo mundo ia embora, né? Chegava as férias, dezembro, a cidade só voltava a funcionar realmente lá para depois do carnaval. Julho também era todo mundo esparramando. Então, como se organizar financeiramente para poder atravessar esses momentos difíceis? E eu acho que é nessa hora que a gente também tem que entender a importância da gente se preparar para o futuro, para a crise. Não deu para se preparar agora, tudo bem, mas na medida que você vai se reorganizando, vai se preparando, porque essas crises, elas vêm de tempos em tempos. O Moreno, o cara que desenvolveu o psicodrama, que é a minha primeira formação, dizia assim: o conflito é eterno, né? Os problemas são eternos, apenas as soluções são temporárias. Então é certo que mesmo a gente saindo dessa crise, lá na frente vão ter outras dificuldades, outros problemas, outras complicações. Mas a gente pode, quem sabe, sair dessa crise com um novo conhecimento e um novo preparo, uma nova organização. E eu acho que esse é o momento para a gente parar, pensar e se reorganizar. Se reorganizar, quem sabe, primeiro financeiramente. O que eu preciso fazer de forma que a próxima crise não me pega de calça curta? Eu acho que a gente tem que ser capaz de ter 6 meses de poupança no banco, né? Para poder aguentar 6 meses sem trabalhar. Porque algumas pessoas agora vão estar numa situação como essa. Ter esse tipo de poupança. Ter situações de acesso à saúde na medida do possível. Né? Como é que a gente vai se organizar em relação a isso? As emergências. Como é que eu me organizo também para a aposentadoria? Que é uma coisa assim que eu me preocupo. E muitas vezes as pessoas acham, bom, eu vou fazer um concurso que assim eu tenho emprego seguro para sempre e passam 30, 40 anos infelizes, né, reclamando do chefe, reclamando das coisas que eles têm que fazer para poder aposentar com um salário razoável, às vezes até melhor, e viver mais 5 ou 10 anos depois da aposentadoria, quando muito 10, 15, né? Então, gastaram a vida inteira fazendo coisas que não gostavam para ter uma ilusão de segurança.
Eu acho que nesse momento a gente tem que começar a pensar em soluções financeiras mais ágeis. Eu acho que vai sobreviver quem é mais criativo, quem é mais ágil. Nós vamos precisar sair um pouco dessa ideia de que eu tenho que ter um emprego para sobreviver e começar a se organizar em termos assim de empreendedorismo. Isso é uma coisa que pode nos ajudar a sair dessa, né? Depender menos de governo, que pode, governo e outras, assim, salários e coisas assim, que eu acho que tem o seu lugar, óbvio, mas a gente também tem que começar a desenvolver soluções internas. Aqui na psicologia a gente fala muitas vezes de coisas de locus interno, locus de controle interno e locus de controle externo. Deixa eu explicar para vocês como é que isso funciona. Teve um ano aí, uns 4, 5, 6 anos atrás, em que 2 países tiveram terremotos, o Chile e o Haiti. E a forma que eles lidaram com isso foi completamente diferente. Quando a pessoa tem o locus externo, ela fica esperando a solução vir de fora. Então, o Haiti foi um país que teve um terremoto terrível, né? Muito mais gente morreu ali, mas que estavam esperando que as soluções viessem do governo, das ONGs, né, das outras pessoas, porque eles não tinham como realmente resolver as coisas. Então, é uma generalização, não quero ofender ninguém, né, com a imagem, mas muitas vezes nós também ficamos esperando uma solução que vai cair do céu, ou um emprego vai resolver, outra pessoa vai resolver, né? Um marido vai resolver, uma esposa vai resolver, meus filhos, né? Os meus pais, não. Enquanto que nós precisamos, quem sabe, começar a pensar no locus de controle interno. Então, nós vimos no Chile, onde de repente teve um dos mais fortes terremotos na história do mundo, que também teve muitas coisas complicadas que aconteceram, inclusive uma perda da lei civil, onde vizinhanças, né, os amigos se juntavam para poder cuidar das suas casas. Então, o que eles faziam? A comunidade, uma vizinhança, viam que armas que eles tinham, facão, machete, nem todo mundo tinha muita pistola nem nada, mas eles se organizaram para vigiar, se turnando para vigiar quem é que ia cuidar as casas de forma que os ladrões não viessem saquear a sua vizinhança e pudessem proteger, né, as suas casas, as suas famílias, suas esposas e seus filhos. Eles não ficaram esperando o governo mandar a polícia, né, porque alguns lugares, inclusive, ficaram fora do alcance, né, da lei civil. Então, eu dou esses exemplos para a gente poder pensar em como é que a gente pode ir trazendo esse locus de controle para dentro de nós. Se eu ficar esperando uma solução externa, se eu nunca conseguir arrumar outro emprego, né? Como é que é esse negócio de emprego? A gente pega o currículo e vai colocando e vai procurando. Nessas horas eu acho que a gente precisa começar a pensar em termos de empreendedorismo, né? Da gente poder desenvolver certos negócios, aquelas coisas pequenininhas que podem ir crescendo, né? A gente sabe que o Apple começou dentro da garagem, né? Das pessoas que começaram a fazer isso. Então, às vezes a gente não pode desprezar o dia dos pequenos começos. Se organizar, estudar, aproveitar essa quarentena para aprender coisas novas em termos de trabalho, coisas que podem te habilitar melhor a ganhar ou desenvolver uma pequena empresa que possa vir a te dar o sustento que eventualmente você precisa. Também é um momento de reorganização financeira, né? O que nós vamos cortar, o que eu vou implementar, como é que estão as minhas poupanças, eu tenho o suficiente, devia ter feito mais. E reavaliar como é que eu gasto o dinheiro. Quem sabe para algumas coisas está tarde, mas para outras não. Vamos ver como é que nós vamos gastar o dinheiro. Dívida é um negócio que coloca a gente numa situação super complicada. Realmente pensar como é que eu vou sair das minhas dívidas, porque a crise sempre nos enforca quando a gente está endividado. Porque a gente fica realmente escravo da pessoa, né, a quem eu devo, seja o banco, seja as pessoas, seja a empresa, né, o empréstimo que eu tenho. Tá certo que em algumas situações a gente tem que ter, né, um empréstimo, tem que ter alguma dívida. Para comprar casa, né, a gente não consegue juntar esse dinheiro todo para comprar a casa na bucha. Mas ter o mínimo possível de dívidas e ter um cartão de crédito que a gente paga ele todos os meses, a gente acaba de pagar aquilo e não fica com uma dívida. Porque aí quando nós chegamos nesse momento de crise,
a gente sabe que a gente consegue se encolher e que a gente não vai ficar devendo. Isso é uma coisa muito importante, porque dever é um negócio que tira o sono da gente. Realmente é um negócio complicado. Então, eu tenho esse vídeo, depois se vocês quiserem eu posso colocar aí o link para vocês poderem assistir, onde eu dou algumas dessas dicas de como é que a gente pode se organizar financeiramente desde já para o futuro. Como é que você pode fazer, né, para diminuir essa carga de preocupação quando a gente tem essas crises? Eu posso colocar. Então, a gente precisa se organizar, né, para isso. Ver como é que a gente pode enfrentar as crises financeiras futuras, porque ninguém tem, a não ser os muito ricos, né? Tem a vida comprada, a gente tem que estar se preparando para as situações difíceis que podem surgir. Eu acho também que muitas vezes os traumas, né, realmente nos limitam em termos de capacidade de escolher, de fazer boas decisões, de decidir como é que eu gasto dinheiro, como é que eu gasto o meu tempo. São todas coisas que nós precisamos ir pensando como é que a gente faz para reorganizar isso, o que tem valor. O que me leva ao meu último ponto em termos assim do que eu quero comentar com vocês, né? O que dá sentido para a vida, né? Nesse momento, nós precisamos evitar um pouco de overdose de notícia ruim. Se você ficar ouvindo todas as notícias de quantos morreram, quantos infectaram, quantos sobreviveram, graças a Deus, quantos estão recuperados, porque tem muita gente que se recupera, nem sempre a gente vê esses números. Mas se a gente passar o dia inteiro ligada nessas notícias, a gente de repente fica realmente com overdose de notícia ruim. Então, vamos marcar uma hora para ver o noticiário, olha aquilo, encerra e vai pensar em outras coisas. E uma das coisas que devemos aproveitar esse tempo em que a vida está mudando para sempre é o sentido para a vida. Isso que o Viktor Frankl falava, inclusive ele tem um livro sobre isso, né? Ele era um sobrevivente do Holocausto e ele dizia assim, o que fez ele sobreviver a tudo isso era esse senso de missão, que ele tinha um propósito, ele tinha algo na vida que chamava ele para cumprir. Então, qual é o teu destino? O que você quer cumprir? Qual é o teu chamado, né? O que são aquelas coisas que você quer fazer antes de morrer, né? O que é importante para você? Quem é importante para você? Nesses momentos assim é que a gente para refletir em quem é importante, né? Meu marido teve um pré-infarto 2, 3 semanas atrás e de repente assim, a família que sempre foi importante para mim passou a ter um novo patamar de importância, né? Realmente assim é muito importante cuidar dele, tê-lo comigo, tê-lo ao meu lado. Minha família, minha filha, a família da minha filha mora longe. A gente se falar, procurar falar todos os dias, ver os netos. E outras coisas que eram tão importantes, elas, sabe, não têm nenhuma importância quando comparadas com a importância da gente ter a pessoa amada, o bem amado ao nosso lado. Então vamos valorizar isso, vamos valorizar a nossa família. A gente está convivendo dentro de casa e às vezes fica aquela loucura, né? Quando tem adolescentes, filhos pequenos, aquele barulho, né? Sem folga, porque a gente não tem folga mesmo quando está de quarentena. Mas lembrar que o nosso bem maior é a nossa família, é a saúde da nossa família também. E que a gente está fazendo isso para proteger aquilo que é um bem, né, grande na nossa vida, aquilo que é precioso. Às vezes o trabalho ocupa tanto tempo e é importante e tem sentido, né? Quais são os projetos de vida que você quer alcançar? Quem sabe esse é o momento para a gente, inclusive, reavaliar a nossa espiritualidade. O que você sente que dá sentido para a vida? Eu me lembro de um psiquiatra muito amigo meu, o Dr. Paul Maier, que mora em Dallas, e ele dizia assim que todos nós nascemos com 3 xicrinhas vazias. Uma xicrinha de mãe, uma xicrinha de pai e uma xicrinha de Deus. E eu trabalho muito na terapia a xicrinha de mãe e a xicrinha de pai, né? De como os nossos pais, a mãe deve encher, né, com as coisas boas aqui, o pai deve encher as coisas boas aqui. E nem tanto a gente fala sobre a questão de Deus. Eu acho que esse é o momento para a gente refletir, né? Porque a xicrinha de Deus é o que dá sentido para a minha vida. Para que estou vivendo? Né? Para quem eu estou vivendo?
Como é isso? Com o que eu vou encher as coisas que dão sentido para a minha vida? Então, quais são os meus valores? Né? O que é importante para mim em termos de como eu gasto meu dinheiro? Eu vou usar o meu dinheiro para ajudar as outras pessoas nesse momento difícil, né? Ou eu vou me encolher e poupar e cuidar só de quem é meu, né? Eu sou muito agradecida, eu moro numa vizinhança antiga e eu sou muito agradecida porque eu tô com uns vizinhos muito bons, né? Que batem na minha porta e dizem, você precisa de alguma coisa? Porque sabem que nós somos mais velhos, nós não estamos saindo de jeito nenhum. Você quer que a gente... Eu vou na loja, eu vou no supermercado. Você quer que eu compre alguma coisa? Me dê uma listinha que eu vou lá e compro, né? E eu também, quando eu consegui umas luvas, né? Diz, olha, eu sei que ele é médico, eu vou lá, bate na porta, assim, de longe, disse, olha, tem aqui, eu consegui, vou te dar as luvas que eu consegui. Fiquei com um pouquinho, porque eu não preciso de tanto, mas ele é médico, ele precisa de muitos, né? Então, como é que nós podemos olhar ao nosso redor de quem precisa, inclusive, do nosso apoio? Às vezes é um telefonema, é um WhatsApp, é um bilhetinho, né? Alguma coisa. Como é que nós podemos fazer? Porque mesmo com poucos recursos, nós podemos fazer algo pelos outros, nós podemos nos tornarmos comunidade. E eu acho que esse é o grande desafio, né? A gente vai se estrupiar nessa história toda, vamos continuar brigando, aumentando os conflitos, as divisões, né? As bate-boca, essas coisas, ou vamos ver que somos uma comunidade de seres humanos, que nós somos unidos todos pela nossa humanidade, né? Pelo amor, né, que deve nos unir, como é que a gente pode desenvolver isso. E muito disso vem dos nossos valores, inclusive espirituais, né? Quer você tenha uma crença específica, quer não, é um momento para a gente refletir, né? Muitos, nosso país foi considerado um país, né, cristão, basicamente, pela formação, pelo menos pela cultura cristã. A Páscoa está chegando, né? O que significa esse momento? Os católicos estão, quem sabe, nesse momento de quaresma, né? Já estavam no momento de reflexão. Os judeus estão esperando agora a chegada de Pesach, né? Do Passover, da Páscoa judia, que vai chegar também daqui uns 2, 3 semanas. Outras pessoas têm os seus feriados, domingo de ressurreição. Pensar um pouquinho o que esses feriados significam pra gente. São feriados assim de milenares, né? Que têm seus costumes, às vezes familiares, às vezes religiosos. Outras pessoas têm outros costumes religiosos, outras crenças. Para um pouquinho. Quem é Deus para você? Quem é o superior? Quem é essa crença maior do que você? Porque esse é o momento da nossa vida em que nós precisamos assim, avaliar o que é maior do que eu. Quem é mais do que eu, né? Procurar essa ajuda também, procurar essa paz que muitas vezes só pode vir de uma experiência sobrenatural, né? Com quem é mais do que eu, com Deus, né? Da forma que você acredita. Realmente a gente poder procurar, né? O pessoal do Baá, né? Dos 12 passos falam assim, de me render, né? A esse ser superior, né, da forma em que eu acredito, da forma que eu entendo, né, Deus. Então, eu faço esse desafio para você também, de procurar oração, né, procurar a meditação, procurar um tempo de reflexão, um tempo de ficar quieto, não só quieto para ficar, né, a gente às vezes fica em casa enchendo de Netflix e fazendo overdose de filmes, mas tirar um tempinho para ir num canto, sentar na mesa com um pedaço de papel, né? Quem sabe ler a Bíblia, ler um livro que inspira, né? Eu gosto muito de biografias de pessoas que nos inspiram, né? A vida de pessoas que, né? Realmente, uau! A gente pensa no Nelson Mandela, né? Que ficou preso 27 anos, depois sai, né, da prisão e vira presidente, né, que nem assim o José do Egito, que estava numa prisão lá e sai para ser primeiro-ministro do Egito. Uau, essas coisas acontecem, mas me inspiram a ser melhor, a seguir os meus valores, né, a ser ética, a ser íntegra. Então, essas são algumas das com vocês. E para terminar, eu queria fazer um exercício que eu acho que pode nos ajudar também a enfrentar esses dias. Tem um lugar que diz assim: a gente deve trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E nesses dias precisamos rememorar. Os equatorianos dizem fazer memória, né? A gente precisa lembrar, né, das coisas que nos trazem esperança.
Depois, se vocês quiserem, eu mandar o link, a gente pode mandar a folhinha com todos os passos dos exercícios. Mas eu quero desafiar vocês a pensarem no seu passado, naquelas lembranças boas. Pense num momento, quando você era criança, quem sabe, que foi um momento bom, né? Quem sabe uma avó que tinha ternura, né? Um passeio na praia que você fez com a família, umas férias quando você era criança, um presente que você ganhou de Natal, aquela boneca, aquele trenzinho que você queria, alguma situação boa, né? E vamos pensar naquilo, né, nesses valores que a gente chama os nossos pilares, porque são essas experiências boas que foram criando os pilares que nos ajudam a viver hoje. Vamos procurar essas experiências bonitas e guardá-las dentro de nós, dentro do nosso coração. Fazer esse exercício da gente poder ir refletindo um por um, né, no decorrer da nossa vida, as experiências boas que nos sustentaram. A gente não se matou porque a gente tem essas coisas boas. Teve pessoas que investiram na nossa vida. Teve experiências que me fizeram ser uma pessoa melhor. Mesmo algumas das dificuldades, mesmo as situações de crise me fizeram ser uma pessoa melhor. Os meus valores, né, a minha ética, os meus princípios, de onde que vem isso? O que essas experiências falam para mim? Se essas experiências pudessem falar comigo, pudessem me dizer algo, o que elas estariam me dizendo? Qual o conselho de sabedoria, né, que essas experiências me dariam? Da mesma forma que às vezes Deus, ou como você entende, pode nos dar palavras de sabedoria, as nossas experiências do passado também nos dizem, né? Você é capaz, você pode fazer as coisas, eu confio em você. Eu me lembro do meu avô, eu tinha um avô português que nasceu em 1892, né? É interessante a gente ter um vínculo, né, com alguém que ainda é de um século anterior ao meu, né, em que eu nasci. E o vô Jerônimo, eu tinha 15, 16 anos, e ele dizia assim: filhinha, mulher precisa ter profissão. Porque se ela ficar viúva, ela tem que poder sustentar os filhos. E eu me lembro, hoje me comove, né, porque foi uma coisa assim importante, impactante para mim, mudou minha vida, né? Mulher pode ter uma profissão, né? A minha tia, né, a filha desse meu avô, foi uma pessoa que também se formou, teve uma profissão liberal, num tempo que mulher não saía de casa para estudar. Então, essa é uma das lembranças que me sustenta e que eu passei para minha filha e que eu quero passar para minha neta, para os meus netos. Né, que a mulher também pode. Quem sabe há muitas pessoas hoje, as mulheres de hoje, né? Isso é óbvio, mas eu não me criei nesse mundo onde isso era óbvio. Então, essas são as lembranças que a gente pode ir colocando num papel, pensar nessa imagem, fazer o desenhozinho, né? Que coisa boa que eu penso a meu respeito quando eu penso nisso. Qual a emoção boa que aquilo me dá? E onde é que eu sinto isso no meu corpo? E poder refletir, fazer um desenhozinho disso e depois guardar isso dentro de mim, que quando eu preciso, né, eu posso ir lá. Eu tive um professor, um supervisor que uma vez, quando eu estava recém-formada, né, eu apresentei um trabalho e ele virou para a turma e disse assim: isso é um trabalho clínico. Foi no meu aniversário, foi um dos melhores presentes de aniversário que eu tive. Aí, às vezes, quando eu acho que assim, eu tô perdido, o que eu faço aqui? Eu paro e penso assim, não, Wesley, mas você sabe fazer as coisas, porque você se lembra, aquele dia, o de Loreto te disse, você é capaz de fazer um bom trabalho, você é capaz de fazer um trabalho clínico. Então, vamos resgatar essas pessoas, essas mensagens, essas palavras de sabedoria, essas coisas que são os nossos pilares na vida, de forma que a gente possa realmente viver, né, poder aproveitar isso de uma forma ou de outra para nos sustentar. Porque todos nós temos esses pilares na nossa vida. Meus amigos, minhas amigas, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Fico muito contente de ter tido a presença de tantas pessoas aqui conosco, né? Eu não vi aqui os recados, né, na página, então não respondi ninguém, porque realmente eu não estou olhando, eu estava preocupada com as minhas anotações. Mas se tiverem alguma coisa, alguma dúvida, alguma coisa assim, vamos falar, ver, podem mandar bilhete aqui e a gente vai se falando, tá legal? Tem alguma coisa aqui? Só queria
agradecer, né, a vocês essa presença e de fazerem essa reflexão, de forma que a gente possa, né, viver melhor. Façam seus pilares, façam o desenho dos seus pilares da vida, de forma que você possa refletir, trazer à memória aquelas coisas que nos trazem esperança.